Olá, querido aluno. Eu sou o professor Derossi Júnior. Trabalho na Escola Municipal de Tempo Integral Getúlio Mundim de Oliveira. Estou aqui para ministrar uma aula de Geografia para a turma do 6º ano. Tendo em mãos lápis, borracha, caneta e a sua apostila, tente responder todas as perguntas da atividade contida aí na apostila. Para responder, você vai precisar do seu livro didático, que é aquele livro que nós adotamos, o livro do 6º ano, Expedições Geográficas. Lá no percurso 5, você vai perceber que está falando sobre as orientações do espaço geográfico. Bom, desde o princípio, as pessoas, para se locomoverem, elas precisavam de alguns pontos de referência para elas não se perderem. Se elas andassem por terras distantes, por lugares distantes, eles precisavam retornar para suas casas. Então, eles perceberam que eles precisavam de alguns pontos de referência para eles não se perderem. E então, o homem percebeu que alguma coisa ele precisava fazer para estar se locomovendo com melhor facilidade. As primeiras invenções, vou estar lendo aqui no livro, as primeiras invenções dos pontos de referência, eles são utilizados até hoje, que são os pontos cardeais, né, a rosa dos ventos, a orientação pelo sol, o Cruzeiro do Sul, que é um conjunto de estrelas. Então, o homem percebeu que o sol, ele nascia em um lugar e ele morria em um outro lugar, ou seja, ele se põe em um outro lugar diferente. E que a lua também ela tinha esse mesmo percurso e que era muito parecido. Então, o homem percebeu a diferença de dia para noite através do sol, através da lua. Então ele começou a perceber que esses pontos de referências eles eram importantes para a sobrevivência do dia a dia ali do ser humano, certo? Vou estar lendo um trecho aqui do livro que vai ficar um pouco mais claro para você entender aí. Também você vai conseguir ler aí no seu livro didático e na sua casa. Caso essa leitura não seja tão clara para você, você leia 1, 2, 3 vezes, ou quantas for necessário para você estar respondendo aí as atividades. Aqui fala assim: desde os tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se de lugares com poucas referências. Esse desafio começou a ser vencido quando percebeu que era possível orientar-se pelos astros. Observando o céu, as pessoas perceberam que o Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente na mesma direção do horizonte, e se põe ao entardecer na direção oposta. E que a Lua tem um percurso semelhante à do Sol. E que mesmo estrelas e constelações, como a do Cruzeiro do Sul, são capazes de indicar o rumo a ser seguido. Entretanto, a eficácia desse tipo de orientação depende das condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante. O que deixou de ser um problema com o desenvolvimento de instrumentos mais preciosos como a bússola, o astrolábio, muito usados durante o período das grandes navegações. Então, esses pontos de referências eles se tornaram importantes na vida do ser humano. O homem, com a inteligência, claro, com o passar do tempo, na inteligência do homem, foi criando aí alguns instrumentos que vieram facilitar no deslocamento. Hoje em dia, nós temos uma ferramenta muito importante que facilita muito a nossa vida, que é no celular, que é o GPS. O GPS ele te manda uma localização em tempo real e ele te indica os caminhos certos para você chegar até aquele local. Então, com facilidade, ele vai indicando, vire à direita, a 100 metros, vire à esquerda. Então, o GPS ele te indica como chegar em um local mais rapidamente. Então, esses instrumentos eles se tornaram importantes
para a sobrevivência do homem. Então, ao ler todo o percurso de número 5, você vai perceber que vai ficar fácil para você responder aí as atividades contidas na apostila. Leia todo o percurso com atenção e responda as atividades. Não precisa colocar muitas informações, apenas coloque o que foi pedido, tá? Seja claro, seja objetivo, não precisa colocar muita coisa, mas coloque aquilo que está pedindo para ser colocado como resposta, ok? Nós estamos gravando essas videoaulas de casa porque nós não queremos nos aglomerar. Então, estou aqui para pedir para você ficar em casa, não saia, não aglomere. Então, saia só em caso de extrema urgência e que seja muito necessário. Mas para isso, utilize a máscara, utilize o álcool gel e não fique aglomerando aí para dispersar o coronavírus. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.